Ótimo. Vamos voltar então ao nosso estudo de Êxodo. Eu não sei como que eu não conversei com o pastor Neil ainda, mas eu vou falar com ele como que nós vamos seguir, né? Porque nós vamos estudar Êxodo versículo por versículo, porque daí nós ia demorar muito. Provavelmente, irmãos, nós vamos pegar os principais eventos do deserto. Talvez seja bom e depois já ir para Josué, né? Para a conquista da terra. Mas vamos lá, deixa eu terminar essa parte da travessia do Mar Vermelho, que nós, até na semana passada, nós paramos no capítulo 14, nós fomos até o verso 20, quando, vamos só recapitular aqui o que está acontecendo, antes de eu fazer a leitura. Os filhos de Israel saem do Egito, vão ali pelo caminho de Piairote até Baal-Zefon, e aí eles estão com o mar na frente, penhascos do seu lado, assim, paredes mesmo do seu lado, e eles têm os egípcios atrás, até aí. Eles estão ali cercados, sem saída, somente um milagre. Eles reclamam, mas Moisés diz para eles: fiquem quietos, para vocês verem o que Deus vai fazer. Então o Senhor Deus fala para ele: estende a sua vara, e o mar se abre. Deus manda um vento oriental, um vento do leste, e esse vento vai secando e as águas vão subindo como paredes, e eles vão atravessando no meio do mar. Só que milhares de pessoas ali com gado, crianças, gente idosa, devagar, e atrás tem um exército com carruagens, cavaleiros, cavalos, enfim, perseguindo. O que é que o Senhor Deus faz? Põe um anjo atrás, na retaguarda do povo de Israel, como uma nuvem, e essa nuvem, isso está acontecendo durante a noite, a nuvem clareia o lado dos israelitas, para que eles consigam andar à noite, e essa nuvem escurece o lado dos egípcios, e aí vai a distância, embora curta entre eles, eles não conseguem alcançar, porque tem o poder de Deus ali. Foi aí que nós paramos. Então, o que Deus diz? Vamos lá, vou pegar a partir do verso 20, mas nós vamos hoje a partir do 21, tá? E ia o anjo do Senhor entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para os egípcios, e para estes, para o povo de Israel, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a eles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque ambas as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó,
que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara ao povo, aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos aqui. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez te oramos e agradecemos ao Pai por tudo que tem feito em nossa vida, Senhor Deus. Pedimos que nos abençoe, Pai, que ao vermos o teu poder através das narrativas da Escritura, possamos nos animar a continuar a nossa caminhada, sabendo que tu és um Deus poderoso, milagroso, o único no universo, Senhor Deus, o único que nos sustenta, e nós pedimos que nos abençoe, para que nada nos desvie da fé. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o que tinha, a Bíblia diz que abriram muros aqui, irmãos, como o mar veio e foi se levantando e criou como dois muros. Claro, você vai encontrar muitas críticas de que, na verdade, Moisés aproveitou, porque o vento batia do leste, né, do leste, da parte oriental, e foi subindo. Só que depois tinha que ser algo tão profundo, que quando o mar volta, os egípcios morrem. Então, não pode ser algo simplesmente assim, foi baixando a maré, porque como é que eles morrem depois? E nós temos que crer nas narrativas, irmãos, como um milagre, não adianta. Mas a ciência não prova, irmãos. A ciência não prova um monte de coisa. E também temos que olhar, eu olho sempre a ciência, do ponto de vista atual. Hoje, o que no passado era impossível, hoje é possível. O que no passado a ciência provava que fazia mal, hoje a ciência prova que faz bem. E o que hoje a ciência prova que faz bem, talvez daqui a alguns anos vai provar que faz mal. É assim. Então, a Bíblia, irmãos, é a palavra do Senhor. Ela é a única coisa que é certa. Irmãos, olha, o que vão falar, irmãos? A verdade serve para o século 21. Se Cristo não vier, no outro século, no século 22, já não vai ser verdade nada do que a gente está fazendo hoje. A gente não sabe. Então, acredite na Bíblia. Ela passou por todos esses séculos e ela continua igual. Então é isso que acontece. O mar veio então e elas subiram. E o que diz a Bíblia no verso 23? E os egípcios os seguiam, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então dá para imaginar, irmãos, é claro, aí não é uma extensão muito grande. É o Mar Vermelho, não é um oceano. Eles estão andando e eles estão ouvindo os egípcios chegarem. De certa forma, irmão, eles estão olhando, eles estão vendo os egípcios chegarem muito perto. Então você imagina, você com a sua família e vindo um exército atrás de você para te matar. E aí Deus coloca empecilhos na vida daqueles egípcios, daquele exército, para que eles não alcancem. Mas eles estavam, irmãos, relativamente perto. Na minha imaginação, eles ouviam os exércitos chegarem, e até viam a sombra. Bom, não sei se dá para ver a sombra, porque estava escuro para o lado de lá. Mas eles ouviam, eu acho, porque não estava tão distante. E eles atravessam aquilo durante a noite, e o exército de Faraó está lá, correndo, os cavalos relinchando, e aí Deus começa a colocar empecilhos. Verso 23. No verso 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Irmãos, aqui literalmente seria, e as rodas dos carros saíram dos eixos. Isso é o que aconteceu, as rodas caíram, era isso que ia acontecer, e dificultosamente os governavam.
Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Muito bem. Não sabemos, irmãos. Olha, agora se coloca na posição de um soldado egípcio. Você está perseguindo um povo que aparentemente era uma batalha ganha. Porque você está todo armado. E lá tem pessoas que eram escravos até um dia antes, praticamente. Até um dia antes. Eles eram escravos, eles não foram treinados para matar. Eles foram treinados para construir. Pegavam palha e tijolo e faziam tijolos. Não era um povo. Então era uma batalha grande. Quando eles veem o mar abrir, eu não sei, e aí eu de novo vou imaginar com os irmãos, né? Será que eles não pensaram que o Deus deles estava criando uma armadilha? Porque lembra de onde eles saíram? De fronte Baal-Zefon, que era um Deus que alguns dizem, esses deuses a gente não é bem da mitologia egípcia, né? Mas seriam os deuses dos ventos e das tempestades. Então, será que eles, quando entraram, não disseram, o nosso Deus está ajudando? Porque, volte, irmãos, para aquela época, o homem é essencialmente religioso. Não somos nós hoje que não somos religiosos. Nosso Deus hoje chama-se ciência. Ciência, esse é o Deus de hoje, é o Deus. Então, falam, tome, olha, você aí que faz academia aí, né? Antigamente era tome o pré-treino. Agora você viu que está mudando já? Agora é pós-treino, não tome mais o pré-treino. Agora é pós. Porque a ciência provou que era melhor você ter energia antes. Agora ela está provando que é o contrário, você faz para depois você pôr energia. Esquece o que eu falei. Vai, segue quem você quiser, porque a opinião que você quiser está certa, ninguém sabe o que é certo mesmo. Tanto faz. Mas vamos lá, vamos voltar. Eles estão pensando que o Deus deles está dando vitória, irmãos. É isso que eles estão pensando. Essa é a guerra desse jeito. Irmãos, agora não tem isso. Mas vamos lembrar, nas guerras que você vê as medievais, tinham as bandeiras. Sabe? Eles iam de baixo. Olha, Constantino, o imperador, que praticamente, né, ele muda a história do cristianismo, apesar da Igreja Católica, mas Constantino, o imperador, tem uma visão de uma cruz dizendo, nesse sinal vencerás, e ele muda tudo. Então, olha, o homem é um ser religioso, ele é um ser religioso. No Brasil não é. Irmãos, quando morre esse pessoal que é mãe de santo, pai de santo aí, quando um deles morre, os políticos fazem fila na porta. Então, é um ser religioso. Não estou nem... eles acreditam também, não vem não. Todos acreditam na sua religião. Então, aqui estamos falando de seres religiosos. Então, para mim, eles estavam pensando, olha, Baal-Zefon, porque eles saem de frente, lembra, de frente Baal-Zefon, e eles atravessam o mar. Só que daí as coisas começam a não dar certo. E eu estou me colocando na posição de um soldado egípcio. Estou pensando, porque eu sou um ser religioso, o soldado egípcio. Deuses em todos os cantos, cada um devoto a um Deus, o Deus dele está perdendo. Porque, apesar de avançarem, as rodas não vão funcionando. Os carros vão se emperrando e vão se atolando na lama. E o que acontece? Aí eles começam a pensar o contrário. Olha o que diz bem aqui no final do verso 25. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Irmãos, olha, ali o efeito da travessia no mar é diferente. Vamos pensar assim no objetivo do Senhor aqui. Irmãos, aqui... Lembra, Deus está formalizando uma nação. Eu já falei para os irmãos há 1 ou 2 semanas atrás, né? O primeiro mandamento, lá foi semana passada, né? Eu sou o teu Deus, o único Deus que te tirou do Egito.
Então, é ali que ele está criando a nação. Olha, qual é a nação de Israel? A nação que adora o Deus que tirou eles do Egito, que tirou a nação do Egito. É ali que está se escrevendo a história, desta forma. Então, o efeito do passar o mar, e depois os egípcios começam a ficar com medo, porque eles fogem, né? Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então, eles batem de volta, eles retiram, eles fogem, porque o Deus deles estava perdendo. É assim que funciona. Veja, Davi e Golias, irmãos, Sansão, quando Sansão é preso, para onde ele vai? Lá no Deus deles, lá no templo do Deus. É assim que está funcionando. Então, não adianta querer ler a Bíblia com nossa mentalidade de hoje. O leitor lá, o primeiro leitor, ele sabe do que está acontecendo. É um ser religioso. E olha, irmãos, era tão comum, eu não vou chegar lá agora para não demorar muito, mas lá em Reis, 1 Reis 20, tem uma guerra dos sírios contra o povo de Israel. 1 Reis 20, depois você vem em casa, para não tomar muito tempo aqui, né? Eles vão guerrear na montanha, perdem. Qual a estratégia deles? Vamos mudar. Não. A estratégia deles é, vamos guerrear em terra plana, porque o Deus deles é o Deus da montanha. É assim que é o pensamento. Eles não querem mudar as armas, eles querem mudar o Deus, e daí eles perdem também, né? Porque é o Deus do universo. Mas você nota que na nossa vida, irmãos, é claro, a Bíblia não é um livro de princípios científicos, mas sim de princípios religiosos. Mas, irmãos, só que ela está certa. É isso que nós temos de pensar. O nosso Deus, como falei, isso aqui não é um livro de ciência, de tecnologia, mas o Deus que escreveu é o Deus que criou a ciência. É o Deus que criou a física, é o Deus que deu as leis. E ele diz isso, não é um livro de física, mas ele diz que ele colocou os limites no mar, ele diz que é ele que sustenta o universo. Então não é um livro de detalhes da física, e depois o pastor Neil entra nessa área, mas é um Deus que coordena toda a física. Ele não é um Deus que criou todas as leis. Temos muitas leis aqui, irmãos, do Código de Hammurabi, tem muitas coisas aqui, mas por quê? Tá vendo, a Bíblia copiou. Não. O Senhor Deus, ele coordena todo o universo, e ele pega e compila tudo aquilo que é bom. É assim que funciona. Senão a pessoa, não vou tomar remédio porque Deus não mandou. Não, irmãos, Deus deu inteligência para os médicos lá, para os farmacêuticos, cientistas desenvolverem as coisas. Não, só que ele é o Deus que controla, a gente não pode tirar isso de mente. E aí, eles fogem. E quando eles fogem, capítulo 14, verso 26. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então, vamos nós aqui, ó. Não. Cadê os professores de português aí? Me ajuda aqui, ó. Olha, a vontade de Deus, ela não vem de encontro com a nossa. Ele vem ao encontro. E é diferente. Ao encontro, você vem junto e aperta a mão. Ao encontro. De encontro, imagina, você está de ombro e bate. Então, se o mar viesse ao encontro dos egípcios, ele viria ajudar os egípcios, mas ele veio de encontro. Ele veio de ombro, veio batendo. Então, veio de encontro, veio bater contra eles. E o que aqui Deus faz aqui, né? Verso 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Verso 28, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Então, aí o que acontece, irmãos? Aí vem a soberania divina. O povo egípcio já está fugindo.
Mas daí, não tinha mais jeito. Não pense, mas isso é crueldade, irmãos. Século 21, irmão. A gente de manhã, irmão, come bolacha com Nutella. Não, lá não. Não. Ó, perdoe vocês, hein? Ah, não como fígado. Irmão, aquele povo lá comia fígado cru, irmão. Porque onde tinha fonte de energia. Que essa história é essa? Ah, essa comida está muito salgada, irmãos. Que sal? Ela está morrendo de fome, ele comia qualquer coisa. Irmão. Você viu aqueles filmes de sobrevivência lá? Quando você vê, é interessante, o cara, achei um rato. E ele come, você já viu aquele negócio lá? Você fala aqui noite, irmãos, era comum para eles, estão morrendo de fome. Olha, isso lá há anos atrás. Eu falo para os irmãos que, olha, eu trabalhei, antes de ser crente, eu tinha 13 anos, num bar e uma mercearia. E tinha um alemão ainda que tinha ido na guerra, hein? Eu não sei se era ele, o pai dele, mas ele contava a história lá. Que eles se arrastavam lá, irmãos, imagina, aí vi uma fazenda. Aí eles entravam, irmãos, e tinha o galinheiro com aqueles ovos lá, todo limpo. Pensa que esse ovinho polido, com carimbo? O ovo era de carimbo, mas não desse, era a galinha que carimbava. Mas ele falou assim, ó, a gente quebrava, comia, e depois comia a casca, guardava, porque, irmão, ah, pastor, você comia a casca? Eles comiam a casca? Irmão, eu morri de fome, aquilo é cálcio. Aquilo é cálcio, irmão, ele comia aquilo, é fome, a gente está acostumado com esse negócio, veio ovo carimbado. Que ovo carimbado, irmão? Você vai ter ovo carimbado? Isso é coisa nossa. Era ovo sujo da galinha. E eles comiam tudo aquilo e guardavam a casquinha ainda, porque na hora da fome, aquela casquinha era uma beleza, já havia temperada já. Parece nojento, mas vai passar fome para você ver. Quem passa fome não tem muito disso não, irmãos. Poxa, vai lá, você vê aquele pessoal, o cara acha um rato, que beleza. Tem um lá que ele levanta assim, vê aquelas larvas andando, que delícia, estou morrendo de fome. E come a larva. Imagina 3.000 anos atrás, irmão, desse jeito que funcionavam as coisas lá. Então, não é crueldade. E se você pensa que é crueldade, lembre-se. A nossa vida é um mar. Antes ela vai acabar, você sabe que vai acabar. Depois dela, não tem mais decisão para mim e para você. Ah, mas é crueldade. O nome que você quiser dar. Enquanto tem vida, tem uma chance de aceitar Jesus, de mudar a vida. Depois que morrer, é o julgamento. Os homens vão morrer uma vez. Depois disso vem o julgamento. Não é, e outra, não entenda julgamento como agora. Não entenda, irmãos, não entenda. Não, olha, nós estamos totalmente deturpados de tudo. A gente tem julgamento que depois o tribunal anula. Sabe? Ah, mas a prova foi obtida de forma ilícita. Não. O Senhor Deus, primeiro que as provas dele nunca são ilícitas, porque ele sabe o que está fazendo. E outro, irmãos, que a busca é da verdade real. Não é da verdade formal que a gente fala, não é a forma. É a verdade, é a verdade. Então, pastor, está vendo? Olha, eu sou pecador, mas não sou tão pecador assim. Só que Deus fala, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Acabou. Se morrer sem Cristo, não tem salvação. Eu não acredito nisso. Bom, questão de fé é nesta vida aqui, irmãos. A fé vai durar aqui nesta vida, hein? Porque fé é aquilo que eu não vi. Quando você chegar diante do treinamento lá, do julgamento, perdão, mas eu agora tenho fé, agora já era. Agora você está vendo já. Eu não preciso de ter fé que tem uma cadeira na minha frente, porque eu estou vendo. Mas há uns anos atrás, quando nós tínhamos aqueles bancos lá, mega confortáveis, duros, lembram? Daqueles bancos, e depois a gente ainda descobriu, pastor Neu, não sei se você se lembra, que aqueles bancos foram rejeitados por uma igreja porque eles estavam errados, por isso que machucava a coluna, a igreja, e nós pegamos e ficamos décadas com aquele banco lá. Então, nós víamos essa cadeira estofada pelos olhos da fé, agora não. Agora, pastor Ricardo, você está rindo aí, pega os seus filhos, pega esses novinhos e põe para sentar no banco para você ver. Os caras, não, aquele banco eu não quero não, aquele negócio duro, torto. E depois tinha um pozinho embaixo que era os cupim descendo, vira e mexe, alguém ficava assim, daí que os cupim... Agora, então, fé, irmãos, é aquilo que você não vê.
Então, quando você partir desse mundo, quando eu e você, não terá mais fé, porque as coisas serão reais. Não precisa de acreditar. Vai se curvar diante de Cristo. Ah, por quê? Porque creu em Cristo. Não, porque está vendo o poder do Senhor. Então, os egípcios ali, irmãos, eles viram o poder do Senhor. Eles não tiveram oportunidade, teve egípcios que foram juntos com o povo de Israel. Se converteram. O pastor Neil já falou disso, que nem todos os primogênitos morreram. Se o egípcio fez aquilo lá e pôs o sangue, acabou. Então, pense só como está a sua fé. E o que acontece? Irmãos, isso foi algo tão impactante, que quanto tempo, vocês sabem, né? Uma pergunta quase que retórica, quanto tempo o povo passa no deserto? Quanto tempo eles ficam caminhando? 40 anos, né? É bastante tempo, não é? Aí você vai, eu vou dar um pulinho lá com você em Josué. Então, passam-se 40 anos e mais um pouco, Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Quando os espias enviados por Josué encontram Raabe, 40 ou mais, vamos colocar quase 50 anos depois, olha o que Raabe diz para os espias. Capítulo 2, verso 9. E disse aos homens, Raabe falando, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Por quê? Olha a notícia. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísses do Egito, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion, a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Irmãos, 40 anos depois, e o povo ainda está com medo. 40 anos depois. Então você que tem aí a minha idade, aí, você que é antigo, lembre, irmãos, nós já vimos aqui, literalmente filas de pessoas vindo à frente. A gente já viu isso. Já viu pessoas chorando em casa e que nunca mais saíram da igreja. Nós já vimos isso. Já vimos pessoas se converter num leito e depois ter vida e continuar a vida, nunca mais abandonou o Senhor. Nós já vimos. Eu só quero lembrar para você que é mais antigo como eu, não é que seja velho, talvez você tenha sido criança, mas sabe disso, é que é o mesmo Deus que está dirigindo lá. É o mesmo Deus. Porque Raabe, 40 anos depois, fala, porque o vosso Deus é o Deus da terra toda. Então, é o mesmo Deus. Continua, irmãos. É o mesmo Deus. Talvez fases diferentes, mas é o mesmo Deus. Bom, e daí, vamos lá no final, capítulo 14, verso 29. Mas os filhos de Israel foram no meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Bom, essa frase é muito importante aqui, para nós lembrarmos uma coisa. Por que a Bíblia não para aqui? E temeu o povo ao Senhor, ponto. Por quê? E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Irmãos, porque o povo precisava de, eu repito o que eu falei a semana passada, desintoxicar da idolatria. Porque, irmãos, o diabo tem poder também, ele faz os milagres dele. E aquele povo tinha visto muita gente ser muito milagre no Egito. O Egito tinha milagre. Lembra que nas pragas, até a terceira praga, os magos fazem os mesmos? O mesmo, perdão. Então, eles tinham. Agora, o povo está desintoxicado.
Lembra quando Moisés foi falar com eles? O que eles falam? Quando o faraó fala assim, não, agora vocês estão ociosos, além de fazer o tijolo, vão pegar a grama. O que eles falam com Moisés? Você piorou nossa situação. Eles estão revoltados com Moisés, mas ali eles viram Moisés estender a mão e o mar se abrir. Eles viram Moisés estender a mão, a vara, e o mar fechar. Então agora o povo, ele está assim, sabendo que existe um Deus e qual é a liderança desse Deus. Nós, não é spoiler, né? Nós já sabemos que durante a jornada do povo de Israel por deserto, eles vão brigar sempre com Moisés. Eles vão brigar o tempo todo com Moisés, o tempo todo. O tempo todo. Você fala, pastor, mas aquele povo era cabeça dura, né? Nossa, pensa só. Se Jesus deixou sua igreja, será que não é para a gente também obedecer à força da igreja? Tem isso. Porque Deus usa os instrumentos. Então eu fico preocupado com a pessoa. Eu estou bem com Deus, só não estou bem com a igreja. Eu falo, irmãos, é interessante, hein? Tem alguma coisa que não está batendo aí. Não está batendo. Como é que você está bem com Deus? E daí, você não precisa de falar para o pessoal, pergunto para você. Qual a última vez que você leu a Bíblia? O que você leu? Qual a última vez que você orou de verdade? Não aquela reza antes do almoço? Oração mesmo. Qual a última vez? Qual a sua frequência na igreja? Qual o seu prazer de estar no Senhor? Qual o prazer que você tem? Então, você tem que pensar alguma coisa. E nos dias de hoje, pastor, mas a igreja, olha, vou falar aqui ousadamente em meu nome, não falo em nome do pastor Neil, depois vocês podem falar com ele, se ele também concorda, mas aí fala com ele. Olha, irmão, não estou contente com a igreja, irmão, está cheio de igreja, por favor, vai em outra, irmão, vai, fica feliz. Agora, quando fala para mim, pastor, mas alguém da igreja tal, fala, você está indo onde? Em nenhum lugar. Fala, então não era com a igreja. Porque, olha, vou fazer uma comparação muito ruim, mas imagina, o seu carro está ruim. Você que tem carro, hein? O seu carro está ruim. O carro está ruim, agora eu vou andar a pé. A gente faz isso. A gente troca de carro. Não anda a pé coisa nenhuma. A gente troca de, você tem condição, claro, né? Troca de carro. Mas continua sabendo que precisa. Você não quer trocar o seu Deus? Claro que não. Ué, então muda, vai para outra igreja. Desculpa, eu não estou mandando ninguém embora. Estou só falando que não é possível você não concordar. Sabe, você que tem família, imagine. Olha, vem comer na minha casa, mas não traga a sua esposa nem seus filhos, que eu não gosto deles. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou dizer, eu não vou. Porque onde não cabe minha esposa e meus filhos, também não me cabe, eu não vou. Ué, como é que Deus cabe na sua vida e a igreja não cabe? Tem alguma coisa que não bate, irmão. É só você pensar. Não, irmãos. Eles tinham que crer em Deus e em Moisés, porque Moisés seria, eles não sabiam que iam andar 40 anos, nem Moisés sabia ainda, né? Que para ele, eles iam andar poucos anos, né? Se os espias não fizessem aquela besteira dos 40 dias lá, mas enfim, eles não sabiam. Então, eles estavam ali, eles iam caminhar por um pequeno período, mas sob a liderança de Moisés. Sob a liderança de Moisés. E eles precisavam de saber isso, que Faraó agora não era mais o líder, porque, lembre-se, viver no Egito significa que Faraó é o representante do próprio Deus na terra, incontestável, era isso, e agora tinha que tirar esta ideia deles, para eles caminharem agora, dependendo única e exclusivamente de Deus, e sob a liderança de Moisés. E Moisés estava provando, Deus provava através de Moisés, de que ele era confiável. Não só todas as pragas que ele fez cair no Egito pelas mãos de Moisés, a morte dos primogênitos, a abertura do mar e o fechamento contra os egípcios, eles tinham tudo para crer nesse Deus e em seu servo. Mas a gente sabe, como o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Então, eu queria que nós encerrássemos pensando em como está a nossa crença no nosso Deus. Eu sei que tem um Egito aí, hoje não pode falar do Egito, porque é um país que nem nos interfere mais,
Mas hoje nós temos muitas coisas aí zumbindo no nosso ouvido, tentando nos desviar dos atos milagrosos do Senhor, tentando tirar a nossa fé por raciocínio lógico que não é de Deus. Nem sempre o raciocínio lógico é de Deus. Quando o médico chega e fala assim, olha, alguém aqui na igreja já aconteceu isso, que eu sei que me contaram. O médico chegou e falou, você acredita em Deus? Acredita. O médico falou, reza então, porque a gente não pode fazer mais nada. E a pessoa cura, o que ele está dizendo? A lógica da ciência não consegue mais. Agora tem que ir para o sobrenatural. Não, você adora um Deus sobrenatural. Está acima da natureza. Anime-se disso. Não desanime. Não fique aí para baixo, porque tem um exército atrás de você, dos egípcios. Não. O Senhor Deus, Ele vira a história. De novo, aquilo que aconteceu com o faraó e a libertação, serviu para os egípcios, a gente nota, eu vou repetir aqui, que eu estou encerrando esse ciclo aqui da saída, durante os 40 anos, vários povos querem interferir em Israel. Moabita, tem um monte de, você pode ver, você não vai achar os egípcios. Gato escaldado tem medo de água fria. Eles não vão lá atrás, não. Eles deixam lá, pode ir embora, acabou. Eles não voltam mais. Quem volta são os outros povos, os cananeus agora. E eles temem. Então, lembre-se, o Deus que nós servimos é o verdadeiro Deus. E eu vou encerrar de novo com as palavras de Raabe, lá em Josué capítulo 2, depois nós vamos para a nossa sala, Josué capítulo 2, verso 11, o que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor Deus, em nossa vida. Pedimos ao Pai que o Senhor renove nossa fé. Senhor, nós passamos pelos problemas que toda a humanidade passa. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Muitas vezes, Pai, nós estamos prensados entre os egípcios às nossas costas e um mar na nossa frente. Senhor Deus, que o Senhor possa abrir o mar e resolver os problemas que nós não estamos conseguindo resolver, Senhor. Quer sejam financeiros, quer sejam problemas de relacionamento, quer sejam problemas de saúde. Somente o Senhor pode fazer isso. Porque assim como Raabe, ó Pai, falou, o Senhor é o Deus, acima dos céus e embaixo na terra. E nós te agradecemos, porque vivemos numa época em que já vimos, ó Pai, que o Senhor se fez carne e habitou entre nós através de Jesus Cristo. E nós estamos aqui aguardando a vinda dele, Senhor. E é em nome dele que nós oramos. Amém.